Olá, eu sou Sati Albuquerque e nessa aula nós vamos falar sobre as narrativas do corpo feminino. Então eu vou pegar um processo histórico de pensamento, de como foi pensado, discutido e dito sobre as mulheres, o comportamento das mulheres e o corpo das mulheres durante todo o processo que eu vou pegar lá do período paleolítico até os dias de hoje. Então vai ser, né, meio en passant, vou passar aqui por cima, porque é uma aula de 30 minutos, mas com essa aula eu tenho o intuito de buscar mostrar como que o ser mulher esteve sempre num contexto de construção e criação a partir de uma narrativa que cada época queria e determinava. E como isso faz com que chegamos aos dias de hoje. Como que isso reflete em eu ser mulher no dia de hoje. Que a gente vai pensar e perceber o que a Carol Ducan vai apontar, que ao longo da história, a representação do corpo feminino, além de estar num lugar de construção de uma simbologia, de uma narrativa, ela é persistentemente apresentada como um local de prazer visual masculino. E é importante ressaltar, antes de mais nada, como diversas autoras afirmam, a história das mulheres é diferente da história dos homens. Vou, de algum modo, mostrar isso aqui nas palestras. Infelizmente, a história das mulheres foram sistematicamente apagadas, então é super difícil a gente entender realmente qual era o nosso papel, onde a gente estava. A gente entende, né? Tem aquela frase que a história é sempre a história dos ganhadores. Então, a gente acabou ficando um pouco à margem desse processo histórico de realização e, então, para a gente ter algumas pistas do que é ser mulher, a gente encontra nas obras de arte algum entendimento sobre isso. Olhar para a representação de mulheres nas obras de arte pode ajudar a ter alguns indícios da nossa história. Mas a gente precisa lembrar, assim como Carol Ducan trouxe, né? A arte ajudou a racionalizar o status de inferioridade da mulher, onde sistematicamente demonstra a supremacia do homem e a subjugação da mulher. Ducan vai nos lembrar e enfatizar que a arte foi majoritariamente constituída por homens, feita por homens, consumida por homens e patrocinada por homens, os mecenas e tudo mais. Então, as mulheres aparecem a partir de uma narrativa desse entendimento dos homens e, em algum período, o entendimento da igreja e do poder dominante que estava querendo ser dito naquela época. Quando a gente fala de narrativa, todo esse exposto prioritariamente está falando da narrativa sobre os corpos brancos. Quando a gente vai pensar sobre os corpos negros, eles ainda estão dentro de uma outra narrativa. A pesquisadora e artista Rosana Paulino, recomendo uma busca pelo trabalho dela, vai mostrar como a representação das imagens dos corpos negros estavam a serviço também da construção de uma lógica e linguagem. Então, no trabalho dela, que você pode acompanhar ela mostrando imagens antigas, onde as mulheres negras eram retratadas com roupas, né, com as roupas da época, os homens negros também, e conforme foi se dando o projeto de escravidão, colonização, foi se mudando como se representava esses corpos, onde foi colocado ou de uma forma exoticizada, elencando aqui um lugar até de afastamento, como um lugar meio animalesco, ou depois foi sendo colocado numa linguagem jurídica com um viés científico para embasar um lugar de dominação. Aí a gente tem essa imagem bastante forte, ela vai falar que foi a primeira vez que os corpos começaram a ser mostrados dessa forma, né, de frente, de perfil, e que depois a gente vê que até hoje ela é retratada dessa forma quando uma pessoa vai ser presa, né? Então é bem importante acompanhar o trabalho dela e entender essa construção também.
Então, o fio condutor da minha linha de raciocínio dessa aula vai ser baseada no livro A Criação do Patriarcado, da historiadora feminista Gerda Lehne. E ela vai contar, pela perspectiva dela, como essa construção da sociedade que a gente vive, que a gente chama de patriarcado, é uma construção lenta e contínua, com criações de símbolos e signos, aonde as mulheres entraram nesse processo. Gerda Lehne vai falar que foi também algo que aconteceu por anuência das mulheres, foi também uma escolha das mulheres, essa decisão, e por isso é importante a gente ter consciência disso para trazer as transformações como a gente quer, né? Eu vou começar aqui trazendo as imagens dessas estatuetas que foram consideradas da época paleolítica. São figuras de mulheres e todas essas estatuetas acabaram ficando com o nome de Vênus. A maioria delas foram desenterradas na Europa, mas outras também foram encontradas próximo à Sibéria, também na Euroásia e algumas no Mediterrâneo, fora da Itália. Então aqui a gente tem várias interpretações do que poderiam significar essas estátuas da época do Paleolítico. Os primeiros antropólogos que encontraram essas estátuas, o antropólogo Nicolas Conard, ele vai falar que essa imagem é puramente sexual, da poderosa essência da mulher. O outro antropólogo, Paul Mellars, da Universidade de Cambridge, ele vai sugerir que é uma representação de conteúdo pornográfico. Outra coisa que a gente pode dizer sobre o nome, a escolha de Vênus para todas essas estátuas, foi provavelmente porque a escultura apresentava características que eram consideradas ideais de beleza feminina na época romana, como seios grandes, quadris largos e uma barriga arredondada. E que a figura representava uma divindade feminina relacionada à fertilidade, à maternidade e à abundância. Muitos debates sobre o que significa essas imagens e durante muito tempo achou-se interessante falar que essas imagens representavam padrões de beleza. E aí a gente vai fazer uma análise de quem eram as pessoas que escavavam essas figuras, lembrando que, fazendo um grande parênteses aqui, para mulheres estarem em campos de escavações e também em outros trabalhos de campo, tem um lugar muito difícil de estar, né? Tem vários relatos de abusos pelos próprios professores, abusos sexuais, enfim. Então, quem iam para campos e faziam essas descobertas eram majoritariamente homens, e essas interpretações é muito baseado numa forma como se olha a mulher. Hoje em dia, a gente já tem provas, já tem várias comprovações de que essas imagens eram feitas por elas mesmas. E esse padrão, e tem uma teoria muito forte hoje que entende que esse padrão dessas Vênus aqui sem cabeça e com pé curto era uma forma de autoimagem dessas mulheres que não tinham espelhos. Então, quando a gente se olha de assim de cima, a gente tem esse lugar de um seio mais avantajado, enfim. E aí a gente fica pensando, será mesmo que lá no período paleolítico, quando uma mulher decidiu esculpir-se, fazer imagens de si, ela estava pensando num padrão de beleza, ela estava pensando numa sensualidade, ela estava pensando até numa pornografia? Existe conceito de pornografia lá no período paleolítico? O que a gente vai entender é que essas formas são as primeiras formas da figura antropomorfa, que é representações humanas, né? Representações do homo, antropo, mas agora a gente já pode entender como humanas, ou a gente quer aceitar como humanas. Essas autorrepresentações estão num período onde a gente pode entender que existia uma forma onde não existia tanta hierarquia entre homens e mulheres, apesar que a maioria das estátuas encontradas nesses sítios arqueológicos eram de mulheres ou animais, pouquíssimas estátuas representando homens. A antropóloga, a historiadora Marie Hagibutas, no livro A Civilização das Deusas, vai usar essas imagens para trazer uma discussão de um período que ela chamou de ginocêntrico. É um período onde as mulheres tinham um certo poder na sociedade,
não era sobre os homens. O que ela vai dizer é que existia um período de igualdade entre homens e mulheres, e pelas escavações arqueológicas a constatação de que era um período de fartura e que não existia guerras. Esse livro é muito contestado por falta de provas. Enfim, que tipos de provas a gente gostaria, né? Mas ele ajudou a mudar muito o pensamento dominante sobre as primeiras civilizações, sobre como as civilizações se organizavam, entendendo ainda que tem imagens como essa, a estátua da deusa mãe de terracota da Catalônia, que é uma deusa literalmente, uma mulher, né, literalmente sentada num trono com os animais de poder em volta de si. E isso pode ser um conteúdo que ajuda muito a gente a pensar sobre o lugar da mulher na sociedade. E aí, contrariamente, a Gerda Lerner, ela vai falar que se existiu um período onde as mulheres tinham igualdade em relação ao homem, não era necessariamente uma sociedade matriarcal. Isso mudou muito rápido. Segundo ela, a partir do momento que os homens pensaram que eles tinham influência em como os seres vinham ao mundo, quando os homens começaram a perceber e entender que eles faziam parte desse lugar de trazer seres ao mundo, porque antes não tinha esse conhecimento, então a mulher ela ficava envolta nessa hora mágica de ela menstrua, ela sangra, ela traz seres ao mundo, então as mulheres eram colocadas num lugar de divindade. Mas a partir do momento que os homens começaram a entender que eles também faziam parte disso, acontece o que ela chama do caimento da deusa. E aí começa mais fortemente uma estrutura de poder do homem sobre a mulher, de subjugação do homem sobre a mulher. E isso vai acontecendo de forma muito lenta, mas constante, até a gente chegar no que ela vai chamar dos primeiros seres escravizados, que ela entende que os primeiros seres escravizados foram as mulheres, e é a partir daí que os homens entenderam que dá para escravizar outros seres. A gente vai ter um entendimento sobre isso, sobre o decaimento da deusa, quando a gente vai pensar em Grécia Antiga. Então a gente vai ver nos muitos mitos da Grécia e Roma Antiga, é um momento onde os homens, eles colocam o seu poder, os deuses colocam o seu poder sobre as mulheres. E a gente tem muitos e muitos relatos na Grécia Antiga desses mitos de estupro. E é engraçado a gente pensar como esses contos foram repetidos e ditos e fazem parte da nossa construção ocidental em cima de muitos relatos de estupro e que a gente naturalizou e normalizou. Então, é muito simbólico pensar o estupro também nesses mitos de homens, de deuses, e estuprando as deusas e mulheres, porque está num lugar de realmente mostrar que não existe, que a mulher não existe vontade da mulher, que a mulher não tem opinião, que a mulher não pode dizer o que ela quer ou o que ela não quer. Definitivamente, literalmente, está provado que a mulher não pode ter escolha e dizer o que ela quer ou o que ela não quer. E aí a gente tem, né, a figura do Zeus e com a sua esposa Hera. O Zeus é esse cara que tá sempre, né, conquistando, e a Hera que se mantém sua esposa numa figura de mulher raivosa, sempre se vingando das conquistas de Zeus. E aí a gente se pergunta por que Hera continuou casada com Zeus. E essa é uma informação importante, né, que é onde a Gerda vai falar que as mulheres ajudaram a manter, né, na manutenção desse patriarcado, porque afinal de contas era a esposa de Zeus. Se ela se separa de Zeus, se ela não concorda com essas atitudes dele, ela deixa de ser a esposa do deus. Então, e todo o status, todo lugar de status que ela ganha com isso. Então, aí a gente já pensa que o valor de uma mulher está atrelado a um valor de um homem, né, o significado do homem. O casamento passa a ser considerado, mostrado dessa forma como é muito importante, tanto num lugar
do status da mulher como num lugar de proteção da mulher nessa sociedade patriarcal e muito violenta que se forma. E quando a Hera vai questionar Zeus sobre as suas infidelidades, que não eram consideradas violentas, mas apenas infidelidades, Zeus vai falar que ele tinha como função povoar o mundo. E aí a gente tem esse mito muito repercutido até hoje, né, sobre as infidelidades masculinas, que é isso, que os homens produzem muitos espermatozoides e eles não se controlam e eles têm esse lugar até chamado de biológico, de que precisa povoar o mundo e tudo mais, uma justificativa biológica hoje em dia, que vem ali desde a época da Grécia Antiga nesses mitos, né? Então, a gente entende que a Grécia Antiga, ela é firmadora nesse processo de desonra que os homens aplicavam sobre as mulheres, tanto no ato da sua relação sexual ou até também na privação dos filhos, né, com os deuses que matam os filhos e tal. E foi essa habilidade que foi firmando o controle dos homens sobre os corpos femininos. E esses instrumentos, esses mitos que mostram esses instrumentos, eles foram sendo aperfeiçoados e utilizados com milhares de mulheres prisioneiras nas guerras e, enfim, aonde a gente chega hoje, né? Na Grécia Antiga, a gente tem também esse lugar de colocar nesses mitos, né? A gente tem também esse lugar de colocar a mulher, que depois o catolicismo vai ajudar muito, vai aperfeiçoar isso. Mulher como fonte de mal e desgraça. Por exemplo, a história de Pandora, né? A mulher na mitologia grega que representa essa visão patriarcal. A mulher que abriu a caixa, não conteve a sua curiosidade e abriu a caixa trazendo todo o mal para nossa sociedade. E aí aqui tem essa imagem do Walter Crane, num período vitoriano, que é essa mulher nua, né? Enfaticamente as mulheres são representadas de forma nua e com esse lugar de sofrimento, que errei e tal. A Carol Ducan vai falar sobre essas imagens, essas representações muito constantes das mulheres nuas, que traz um simbolismo de que as mulheres estão num estado mais de natureza. Ou seja, esse estado de natureza no sentido de que a mulher não tem cultura, então ela não tem vestes e aí a gente percebe isso na grande maioria das obras. Outro mito grego, que eu não vou conseguir relatar aqui, mas vale a pena pensar sobre isso, que é o do pomo da discórdia, quando a deusa da discórdia jogou uma maçã num banquete e é escrito a mais bela, e começou uma disputa entre as mulheres para saber quem eram as mais belas. Esse mito traz uma disputa da figura da mãe com a filha, e já trazendo um lugar de separação, de colocar essa competição entre mulheres, da mais velha com a mais nova, e depois quem definiu quem era a mulher mais bela foi o mortal Paris. Então, também mostrando essa figura de um homem mortal decidindo qual deusa era mais bela, e as mulheres deusas aceitando esse veredicto desse homem mortal. Então a gente já coloca aqui, aí dá para trazer um pouco o que a Valesca Zanella, uma pesquisadora, psicóloga, traz, esse lugar onde as mulheres estão sempre aceitando a aprovação dos homens nesse sentido. Então, como ela vai dizer que todas as mulheres se colocam sob a aprovação de todos os homens e estamos numa espera constante de ser escolhida. E os homens, a beleza dos homens não são questionados, nem quem é esse homem que pode escolher sobre as mulheres. E a gente tem essa construção aí já muito bem retratada nesse mito. E assim, esses mitos são importantes porque eles vão sendo reelaborados de várias formas e vão entrando na gente, né? Então a gente consegue entender um pouquinho da onde vem muito dos nossos comportamentos. Então a gente chega aqui na Idade Média, onde a gente sabe que foi um período muito influenciado pela religião católica, onde a igreja tinha muita influência e muito poder,
e que patrocinava a maioria das obras de arte, então ela dominava bastante a narrativa do período. Lembrando que eu sempre estou falando aqui a partir de uma narrativa dominante, prioritariamente da Europa Ocidental, porque foram eles que trouxeram a formação do pensamento ocidental, né? Desde os colonizadores que vieram para o Brasil, a gente tem essa formação muito europeia cristã. Então é por isso que essas são as obras retratadas aqui. Então, na Idade Média, existia a beleza física, ela não deveria ser o principal objetivo das mulheres, mas sim a virtude e a modéstia. Então, as mulheres, todas as deusas desapareceram aqui e ficou apenas a imagem da deusa mãe de Jesus Cristo. E é muito legal e curioso a gente pensar, né, que sempre existiu até então, sempre existiram o Deus homem e a deusa mulher, e essa construção dessa narrativa é tão forte, tão incisiva, que a gente consegue acreditar que só existe um Deus Pai, só o homem, e o homem que é o gerador da vida, sendo que nós mulheres trazemos a luz, temos a luz todos os dias, milhares de mulheres, faz essa ação de gerar vida, mas a construção simbólica foi tão grande que a gente foi conseguido eliminar completamente a figura da mulher como qualquer lugar da criação. Então, a única figura que a gente tem que representa todas as deusas seria a Virgem Maria, e ela é super representada aqui nas obras. Na Idade Média a gente tem uma força muito grande nesse lugar da maternidade, porque era uma época que as crianças morriam muito. Então era preciso que as mães, que as mulheres fossem, se estivesse mais conectada com esse lugar de amamentar. Então a gente tem muitas imagens de mulheres amamentando, e para que essas crianças vingassem, para que essa sociedade vingasse. Então, muito da construção do ideal da mãe abnegada, sofredora, a mãe de Jesus, que foi até o final com ele, ensanguentado na cruz, que a gente traz hoje, vem desse período da Idade Média, onde era preciso construir essa configuração para que a nossa sociedade se mantivesse. E claro, a mulher num lugar doméstico, as mulheres, né, de uma elite, porque as mulheres sempre trabalharam, inclusive no livro da Fiderucci, o Caliban e a Bruxa vai falar que historicamente as mulheres trabalhavam 5 vezes mais que os homens. Hoje em dia, contemporaneamente, tem estudos que falam que as mulheres trabalham 2 vezes mais que os homens só. Então a gente está quase chegando lá numa equiparação, mas enfim, o cuidado da casa e desse ser existir era responsável pelas mulheres e foi muito bem retratado nessas obras. Fiderucci vai argumentar também um período importante que a gente teve na Idade Média, é a Inquisição, que muitas mulheres morreram, homens também morreram, mas esse lugar da Inquisição também foi uma forma de fazer com que o cristianismo se estabelecesse. Segundo a autora, a Inquisição representou um esforço para destruir as práticas culturais e religiosas das mulheres, que muitas vezes estavam fora do controle dessa igreja patriarcal. E aí é um momento realmente que, se a gente já tinha essa construção acontecendo de acabar com as deusas, a figura da mulher, a Inquisição traz isso muito claramente. Tem também um lugar da Inquisição que é quando começa a pensar as propriedades privadas, e isso é muito importante também de pensar por que as mulheres perderam esse lugar da criação, uma vez que quando a mulher tem o filho, ela sabe de que o filho é dela. O homem, ele não sabe que o filho é dele, né, necessariamente. Então, para garantir que ele vai passar a sua propriedade, já que as propriedades privadas foram cada vez mais estabelecidas e essa propriedade é passada pela figura masculina, o homem precisava garantir que o herdeiro era legítimo, e por isso as mulheres foram sendo presas e dentro dessa construção, nessa rigidez sexual. Tem aqui uma representatividade das bruxas, esse quadro, essa gravura do Goya,
é dito que é uma das primeiras representações de bruxa. E a gente pode pensar, vamos conversar sobre a bruxa, o que significa a bruxa, né? A gente pode pensar que a bruxa inverte a lógica das virtudes universais impostas às mulheres, que é a procriação e a criação de filhos. A bruxa, a mulher que não faz mais isso, que não cria mais filhos, que não gera mais filhos. A gente pensa também que no período que foi começado a propriedade privada, esses trabalhadores de terra, esses moradores da terra foram perdendo suas terras, e muitas vezes as mulheres mais velhas que não tinham condições de fazer esses trabalhos mais pesados em campo, fazer esse trabalho serviçal, e que não tinham famílias, né, não tinha um homem para ser cuidada, ela ficou à míngua da sociedade, ficou numa situação de miséria e vulneráveis mesmo. E além de tudo, nesse período foi incutido que não se podia fazer caridade, foi até uma lei de que não se podia fazer caridade. Então essas mulheres, elas estavam num lugar completamente de objetos da sociedade, e tem relatos que elas pediam dinheiro, pediam comida e era proibido fazer caridade, e aí elas jogavam praga, então seu filho vai morrer, alguma coisa assim, nesse lugar dessa miséria que elas se encontravam. E aí a Inquisição foi uma forma também de acabar com essas mulheres, que era um problema social que eles mesmos geraram a partir do momento que tiraram elas das suas terras, né? Além de tudo, a gente tem um lugar dessa beleza, né? A mulher tida como esse vício, você pode ver todas as pinturas aqui que são mostradas, é uma mulher branca, com esse lugar da juventude, tem essa beleza, esse vício da juventude, o corpo nu. E imagina, e as mulheres sempre pintadas, né, de forma nua, agora imagina pensar o tabu que seria um corpo nu de uma anciã, um corpo feminino envelhecido, sem fertilidade. Nesse lugar, o desejo sexual se convertia em algo maligno e contaminante, que é o que a gente tem até os dias de hoje, né? A partir de um momento, as mulheres se tornam mais velhas e é interdito o sexo. E aí, num outro ponto, a Naomi Wolf, do mito da beleza, ela vai falar que o envelhecimento da mulher é feio porque as mulheres com certa idade adquirem sabedoria. E sabedoria é poder, né? Então, as mulheres devem ser execráveis para que se rompa esse elo entre as mulheres mais velhas e as mulheres mais jovens, uma vez que as mulheres mais velhas podem instruir as mulheres mais novas até num lugar de se defender. Mas quando a gente coloca na sociedade que as mulheres mais velhas são feias, horrorosas e que devem ser afastadas, e coloca esse lugar de competição entre as mulheres, desde aquele mito que a gente viu grego do pomo da discórdia, a gente quebra esse elo de fortalecimento entre as mulheres, e as mulheres mais velhas não conseguem proteger as mais jovens. A gente tem até hoje em dia, né, as novinhas que lutem, enfim, a gente sempre estimulada a essa competição e prazos de validade entre as mulheres. E essa narrativa do corpo da mulher, ela continua bastante forte. A gente tem agora uma certa ilusão de um momento de liberdade e de corpos diversos, mas eles estão dentro de uma lógica ainda, de uma narrativa, principalmente agora o que a gente vai ver é uma narrativa de consumo. Então a gente tem esse discurso de que não existe mulher feia, existe mulher pobre, e uma construção muito forte que atrela a beleza à sua saúde. Então, se você não está dentro de um padrão, você é uma relação de saúde. Então, é uma relação da beleza com o seu esforço. Nós devemos nos esforçar e nos importar muito, né? A Naomi Wolf vai falar que a revolução sexual, quando as mulheres começaram a ter uma liberdade com a sexualidade, a beleza, o padrão de beleza ficou mais forte. Ela vai até relatar que os padrões das modelos emagreceram em 30%, se já não eram magras, né? Então, ela vai falar que o padrão de beleza, nesse sentido, eliminou até essa recém-liberdade de amor próprio.
De alguma forma, a gente se afastou dos ditames da igreja, mas a gente ficou cada vez mais preso num ditame da estética e da magreza. E destacar é que isso tudo está totalmente atrelado a uma necessidade de consumo. A noção de beleza sempre foi usada pelos homens como moeda de troca, então quando a gente tinha ali, quando as mulheres perderam as propriedades, o que fazia com que elas mantivessem propriedade eram os casamentos, e os casamentos eram concedidos às mulheres bonitas. Então a única coisa que a mulher tinha era a beleza como mercadoria. E até hoje a gente tem isso, né? E ela vai falar que quando aconteceu a Revolução Industrial, a beleza está lado a lado com a noção de dinheiro. E a beleza passa a ser até legitimada para a discriminação de mulheres no mercado de trabalho. Então, quando as mulheres passaram a disputar cargos de poder com os homens, a beleza da mulher está num critério dessas escolhas. Então, eu fiz esse exposto procurando mostrar como toda essa construção do que é dito ser mulher chega até nós nos dias de hoje, e termino com esse questionamento: o que é ser mulher? Então, tem uma discussão, né, feminista muito longa também, que vai dizer que o que é dito que é ser mulher hoje em dia está dentro de um lugar de performance. Então, eu não sou mulher porque eu uso maquiagem, eu não sou mulher porque eu arranco os meus pelos, porque eu uso salto alto, eu faço a unha. Isso tudo está dentro de um lugar de performance do que é ser mulher. Então, para além disso tudo, para além dos ditames, para além de toda essa narrativa, o que é ser mulher? E para terminar de uma forma um pouco mais propositiva, eu encontrei para mim um lugar onde eu me conforto em relação a todas essas informações, que é no yoga, onde eu consigo silenciar e entrar dentro de mim e ir me afastando para olhar toda essa construção de fora. Eu nunca vou conseguir estar fora dessa construção, essas construções todas são fundadoras de quem eu sou, mas quando eu consigo me silenciar e entrar mais dentro de mim e me sentir mais internamente, mais profundamente, para além de todas essas cascas e cargas que é colocada, eu vou conseguindo me sentir mais à vontade comigo mesma, mais à vontade com o meu corpo, com o meu peso, com o meu envelhecimento, porque eu vou conseguindo perceber que o meu valor, o meu poder está em outro lugar, que não nesse lugar da aparência. É muito fácil para a sociedade colocar todo o valor e poder de uma mulher numa aparência, porque vai ser sempre uma aparência mutável e fadado a acabar esse lugar, né? Mesmo que você atinja um certo status de padrão de beleza que é inalcançável, que hoje a gente já vê que muitas mulheres, por mais maravilhosas que são, tem muitas inseguranças. Então, para sair dessa insegurança, a gente precisa entender que o nosso valor não está necessariamente na minha aparência física, e isso é bem libertador. E eu encontro essa força no yoga, que me ajuda a trazer a partir desse silêncio. Enfim, só uma dica, uma finalização aqui. Obrigada a todos que ficaram até o final. Namastê!